Fala, torcedor do Verdão, uma excelente notícia nessa quarta-feira para o Palmeiras. Isso porque o Nubank está querendo ali comprar o Nani Rights do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, e vai pagar a torcedora, acredite se quiser, o dobro aí do que está sendo pago, viu? Cerca de 54 milhões anuais, é muito dinheiro, o Palmeiras vai ganhar muito com isso. Agora só tá faltando saber quem que vai pagar a multa, né? O Palmeiras tá tentando chegar nesse acordo. Eu tenho certeza, o Palmeiras vai ganhar demais, ficar muito mais forte aí com esse dinheiro. E aí, torcedor, ninguém vai segurar o Verdão, viu? Nubank Arena. Eu separei aqui o corte da programação, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para o programa. E eu ansiosa para ver o Paulinho. E o Paulinho no Palmeiras, né? Como é que será que ele vai jogar e tudo mais? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Gazeta Esportiva vai seguir agora com informações do Palmeiras. O Alexandre Silvestre está na tela para falar da possível mudança de nome do Estádio do Verdão. Como é que é isso, Silvestre? Boa noite para você. Tudo bem mais uma vez, Michele? Vamos nessa então. Um banco digital, Nubank, está querendo comprar o tal do naming rights, o nome do estádio do Palmeiras. É um processo que acontece, que vem acontecendo a cada vez mais vezes no futebol brasileiro, e o Nubank tem interesse, mas para isso é preciso romper o contrato que o Palmeiras tem com a Allianz, a seguradora Allianz. Na verdade, quem tem um contrato é a Real Arenas. Existe uma empresa que administra o estádio do Palmeiras, que é a Real Arenas, um braço da W Torre que construiu a Casa Palestrina. O Nubank estaria disposto a pagar o dobro do que a Allianz está pagando nesse momento. A Real Arenas recebe da Allianz e repassa valores para o Palmeiras nos percentuais do contrato, valores de 27 a 30 milhões de reais ano. O Nubank estaria disposto a pagar o dobro, 54, mas alguém precisa pagar a multa rescisória. As partes estão conversando também sobre isso. Interessa ao Palmeiras, interessa a Real. O contrato antigo ficou obsoleto, existe ainda mais um período de 8 anos da Allianz, mas quebrando o contrato, pagando multa, pode entrar o tal do Nubank, que acabou de fechar com o estádio novo, por exemplo, da Inter Miami, lá da Flórida, nos Estados Unidos. Os caras estão fortes nesse mercado e querem também uma fatia aqui do brasileiro. E esse case, como se diz aí na linguagem corporativa, é um case de sucesso, o Allianz Parque. Puxa vida, será que vai mudar? E aí seria o nome o quê? Nubank Park? Não. Ou no Parque? Não, depende. Normalmente eles até por estratégia de marketing, normalmente eles jogam eleição para torcida, uma enquete, vamos ouvir o que é a torcida. O próprio Allianz foi isso, mas né? tem o nome, tem o nome... Eles selecionam ali 2, 3 opções. Que tem a ver com o cliente. Mas também. Vamos ver como é que eles vão fazer, qual nome eles vão escolher, caso eles assumam esse posto. Muito comum, muito normal. O Corinthians também, o Corinthians encomendou um estudo, porque também tem... Não, só para reclamar com você. Calma, só para o torcedor entender, porque é um movimento natural, vários clubes estão fazendo isso. Arena também estão estudando sair, né? Porque entendem que esses contratos antigos ficaram obsoletos. O do Corinthians, o do Palmeiras e vários outros. Há um entendimento de vários clubes que ficou obsoleto por isso. Bom, fato é que ainda tem 8 anos com o Allianz. Sim. Allianz, se pagar bem pro Allianz, os caras falam, pode me dar esse dinheiro aí, põe o nome que vocês quiserem. Isso aí depende mais da W Torre do que do Palmeiras. Até Allianz não precisa muito também. Então ainda tem bastante tempo. E tem essa questão, é mais W Torre. Quem participa efetivamente das negociações. E o da Neoquímica Arena até quando esse nome, Neoquímica? Também, até 2040. 2040, mas também está muito próximo de ser do Palmeiras é até 2034. Mas o do Corinthians também é muito próximo, está muito próximo de ser rescindido. O Corinthians depende mais, mesmo a história do Nubank com o Palmeiras, né? Depende mais de quem vai fazer a oferta, está disposto a pagar a multa rescisória, que cai bruscamente com o passar dos anos. E o do Morumbis, até quando será que é? Você me pegou, mas se eu não estiver enganado, final deste ano, né? Porque era um contrato muito curto. O valor é muito bom. Proporcionalmente, o do Morumbi era o melhor. Mas o do Morumbi é o mais recente. Não, e é muito curto, mas né? ele Acaba foi nesse ano. Mas é o mais recente, né? E também estão negociando, né? Não lembro agora qual que é a empresa que também já... A Vila Belmiro vai também ter algo nesse sentido. A Vila Belmiro até teve o Vila Viva Sorte, que não pegou, lembra? Verdade. Não pegou. Também um contrato muito curto, e a Vila Belmiro, ela deve investir mais nessa questão se realmente ela for reformada, como há um projeto para ela ser reformada, né? Mas ainda não tem indícios ainda dessa reforma na Vila, né?
só quando W Torre e Santos juntarem 700 milhões de reais com vendas de camarotes e cadeiras e tudo mais, porque aí teria o dinheiro garantido para derrubar e erguer o novo estádio. Aí o a W receio Torre também. é derrubar e não ter o dinheiro para erguer. E última pergunta para o Salazar. Salazar, a W Torre vai fazer gramado sintético para fazer show lá também? Não tem essa informação ainda. Tá. Existe essa polêmica, essa discussão e, sinceramente, se o Neymar estiver envolvido com isso... Com certeza, não. Não vai ter. Não vai ter. Peraí, até lá ele não vai ser mais jogador de futebol, ele vai pensar na parte Mas ele é dono do time. Tá bom. Mas a E ideia é ele usar é para show. contra. E ele é mas eu contra. acho ideia é usar pra show. Mas hoje é arena, filho, mas não é ele que tá jogando. Hoje em dia, gente, se você vai construir um novo estádio, se você tem um problema É de uma arena. climatização, você faz o quê? Você faz o campo retrátil. Você tira o campo. Nossa, Hoje tem na Alemanha, manda o pessoal viajar um pouco aí, desses times aí que nós Santiago temos. Bernabéu também. Pô, o Schalke lá Põe o do campo, o Schalke. gramado natural, só que levanta e vai... Você tem algumas opções, são algumas retrátil, você tecnologias que tira permitem. ele e aí você coloca um palco, fica muito mais fácil, muito mais econômico e tira essa polêmica toda. Imagina o sistema fazer um negócio desse. Nossa. Ótimo e fácil hoje. Bom, vamos fazer um novo contato com o Silvestre? Agora para falar de um assunto que não está ligado diretamente ao Palmeiras, mas deixou os torcedores do clube um pouco curiosos. Silvestre, o que você tem para falar do Vasco? É que um empresário muito bem sucedido e rico, Marcos Lamacchia, que tem uma empresa gestora de um fundo de investimentos lá nos Estados Unidos, está negociando com o Pedrinho e com o Vasco da Gama a compra da SAF do Vasco por 2 bilhões beribola de reais por 90% do controle da SAF do Vasco da Gama. E o que isso tem a ver? Que conexão tem a ver com o Palmeiras? É que o Marcos Lamacchia é filho do seu Lamacchia, o dono da Crefisa. O Marcos Lamacchia, portanto, ele é enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A Crefisa não poderia ter como majoritária 2 SAFs pela lei, mas pelo que eu entendi pelas apurações do Gazeta Esportiva, o dinheiro não virá da Crefisa. Ele até já trabalhou como alto executivo da Crefisa, mas hoje cuida desse fundo de investimentos lá nos Estados Unidos. É um cara que nasceu em berço esplêndido, é milionário, neto de banqueiro, herdeiro do Império Crefisa. Então o cara tem muito dinheiro, é muito bem sucedido e deve, a qualquer momento, fechar com o Vasco da Gama a compra da SAF. Crefisa não tem nada a ver, tecnicamente falando, com essa história. É apenas uma ligação de parentesco, ligação familiar. E aí, Salazar? E aí que isso vai ter que ser muito bem avaliado e estudado. Internamente, de acordo com o estatuto, mas principalmente de acordo com a Lei Geral do Esporte e a Lei das SAFs. Por quê? Porque o marido da Leila é conselheiro do Palmeiras. Né? E o menino... O Lamacchia é filho... Então. Não, é filho não. É isso que a gente vai ter que ter. É enteado da Leila. Enteado da Leila. Só que é filho dele. Que é conselheiro do Palmeiras. Então, assim, por eles ter uma relação matrimonial com a Leila, não sei. Ela é madrasta. Então, mas se é casado no papel, não sei. Por isso que eu estou falando, a gente vai ter que fazer um estudo de não tem mais fato de ser da casado lei. no papel. Não, de fato. Casado, tá tem junto. Que ter exato. Tem que ter um estudo da lei para entender se esse grau de parentesco, essa ligação toda, pode interferir, enfim, tornar isso um impeditivo. Não acredito. Você acha que vai dar alguma coisa? Se a coisa está andando até agora, não é isso? Se ela está andando até agora, acredito que não vai ter nenhum impeditivo. Mas, moralmente, não sei. Não tem um compliance lá? Preciso pensar melhor sobre isso, porque, cara, você vai ter de fato uma família. Dá para falar isso. Uma família. Que uma família vai deter posse ali das diretrizes de 2 clubes de futebol brasileiro. Quando aconteceu? Deve ter acontecido inúmeras vezes. Deve ter acontecido, não. Quando que aconteceu isso? Vai no Vasco lá. De uma família gerir 2 clubes brasileiros? Bom, mas um é do Rio, outro de São Paulo. Mesmo assim, esse é o ponto para mim. Eu acho que a discussão vai ficar mais na base da moralidade do que propriamente da competência da lei, se pode ou se não pode. Meus amigos, data FIFA devastadora, né? Tivemos 8 convocados, todos, né? Na seleção do Paraguai. O paraguaio
Maurício, o Gustavo Gomes, o Sosa, na Colômbia, John Arias, no Uruguai, o Emiliano e também o nosso querido Piquerez, e na seleção da Argentina, Flaquito Lopes e Giai, o Lenhador. Quem diria que Giai Lenhador seria convocado para vestir a camisa da seleção da Argentina? Bom, se vocês tiverem alguma informação diferente da minha, me corrijam por gentileza. Bom, John Arias joga dia 29. Palmeiras dá tempo para ele voltar. Se ele não se machucar, espero que esteja tudo bem. Os dois argentinos jogam na Argentina, em Buenos Aires. Bom, talvez dê tempo. E a gente espera, pelo menos, que estejam aí à disposição, se não jogarem muito, se jogarem pouco, para o banco de reservas para o jogo contra o Grêmio. E os outros, cara, vai depender da loucura de Bielsa, que pode ser que ele deixe os caras no Uruguai, não leve, enfim, vai saber, né? Então tem que esperar um pouco, de fato, agora é orar, como diria ele, o Bigode, para ver se nenhum deles se machuca. Certo, Léo Suzuki? Agora, a gente vai falar sobre isso também. Dá para montar um bom time com o que está por aqui, com o que pode chegar também, não dá não, Léo? Eu acho que dá, Massa. Claro que assim, quem puder voltar para estar à disposição contra o Grêmio, ótimo. Mas eu acho que o ideal é o Palmeiras pensar num time tirando esses jogadores, e aí quem puder agregar, nem que seja no segundo tempo, jogar 20, 25 minutinhos, tá legal, né? Os paraguaios vão fazer uma viagem mais longa, os argentinos vai depender se eles vão, quantos minutos eles vão ter no dia 31, né? Vamos ver o que o Scaloni vai fazer, se ele vai testar mais os caras no primeiro amistoso, no segundo, nos dois. Então acho que vai depender muito da minutagem, mas vale lembrar que vários desses caras também já vinham de uma sequência de muitos jogos, né, pelo Palmeiras mesmo. Flaco Lopes jogando direto, cansando no segundo tempo, o próprio Gomes que joga todo jogo. Então assim, se der pra descansar esses caras contra o Grêmio, eu acho que tá bom, assim, e dá pro Palmeiras montar um time legal ali com o que ficou em São Paulo. Até porque eu acho que os dois que mais precisavam descansar ficaram, que são Marlon Freitas e Andreas Pereira. Talvez os dois mais insubstituíveis aí, já que a gente tem o Vitor Roque aí também, né, que vai conseguir se recuperar, não vai ser a dupla de ataque fora, vai ter pelo menos um dos dois. Então, tendo esses caras à disposição, mais um Felipe Anderson, um Alan, um Lucas Evangelista, acho que dá pra montar um time legal pra jogar contra o Grêmio. Sem dúvida, né, Flávio Latifi? Bom, eu queria também a sua análise sobre essa convocação, respondendo à enquete que está no ar, pedindo para você participar conosco do programa. Sua participação é fundamental, o like é fundamental. Gente, nós temos aí mais de 18 milhões de palmeirenses, certamente mais da metade estão ativos nas redes, né? Todo mundo tem um celular, tem uma rede e tal, então se você mostrar para o YouTube que a gente faz um trabalho honesto, não dá nem para dizer se é bom ou se é ruim, acho que é bom, mas se você acha que o trabalho é honesto, deixa o like, compartilhe o nosso conteúdo para que mais palmeirenses possam atingir a live da Sociedade Esportiva Palmeiras, que acontece toda quarta-feira aqui neste mesmo Bate-Canal. Bate-Canal, eu pergunto para o Flávio Latifi, já que vencemos o São Paulo, o que habita o coração do Batman? Não sei, Massa, não sei te responder. Não sabe. Os batimentos, claro, o coração do Batman tem batimentos, né? Muito bem, é isso, esse é o Astral, depois de vencer o São Paulo lá no Morumbi, tá bom? A galera tá chegando, eu quero sua análise, respondendo a enquete. Bom, a convocação dos caras mostra prestígio do elenco, é ruim, porque o importante é o clube. E aí, Latifi, qual é a sua imagem, a sua visão sobre isso? Bom, Massa, eu acho muito importante pelo quesito da valorização, né? Por exemplo, eu acho que o caso mais emblemático dessa data FIFA é do Giai. Porque se a gente pega o recorte dos 20 jogos do Palmeiras na temporada, o Giai só foi titular em 7 deles. E nesse recorte mais recente, nos últimos 3 jogos. E em 3 jogos, o Giai convenceu o Scaloni de que ele é um nome a ser testado na lateral direita da seleção argentina.
Isso é muito insignificante, até porque muitos jogadores acabam recusando vir para o futebol brasileiro com a justificativa de que estar na Europa é mais convidativo para as seleções. Então, no ponto de vista da valorização do trabalho feito no clube, acho muito positivo. Agora, se a gente pega para analisar qual era a prioridade do Palmeiras nessa data FIFA, tem algo a se lamentar, porque a gente sabe, a justificativa do Palmeiras para a queda de rendimento nos últimos segundos tempos que disputou foi a queda física. E aí essa pausa de 11 dias sem jogos seria providencial para descansar todo mundo. Então acaba que isso atrapalha. Por outro lado, acho que esse jogo contra o Grêmio vai ser importante para outros jogadores do elenco também mostrarem serviço. O Léo citou o Felipe Anderson. O Felipe Anderson chegou no Palmeiras como o grande primeiro nome contratado pelo Palmeiras, não emplacou até hoje, e ele não é titular do time, né? E nem vai ser, porque hoje a gente tem visto Arias e Arias e Maurício, e o Felipe perdeu espaço. Então, esse jogo contra o Grêmio é fundamental para ele. Outro jogador que eu acho legal a gente citar é o Jefté, que na lateral esquerda ele perdeu a posição de reserva para o Arthur e também não conseguiu. O Kelvin, outra contratação que ainda não se firmou, né? Foi muito bem contra o River nas quartas da Libertadores. O João Martins chegou a falar no último final de semana que ele tem jogou no sacrifício e isso estava afetando, mas também é hora de mostrar serviço. Então acho que são nessas posições que o Palmeiras vai precisar de gente e que também seria bom para quem está no elenco mostrar que o Abel pode contar com todos eles. Beleza. Bom, com uma grande novidade para mim, né? Os outros até eram esperados que fossem convocados. Léo, vou aproveitar a sua presença aqui para falar um pouco sobre Giai. O Lenhador, cara, teve um bom momento ali atrás como terceiro zagueiro, depois, minha Nossa Senhora, o futebol dele caiu muito, mas o que é que tem algum olhar tático seu que possa ter mudado a respeito da participação do Giai em campo, além da qualidade técnica que nós vimos, isso salta aos olhos, mas queria te perguntar sobre a questão tática, né? Porque o Palmeiras sempre foi muito criticado por não sair jogando isso, aquilo, outro. Pô, a gente está vendo o que o Carlos Miguel fez aqui, eu tenho vontade de entrar no vídeo, cara, e empurrar o Carlos Miguel para ele bater rápido. Meu Deus, quase poderia ter levado o cartão vermelho, hein? Segundo amarelo, vermelho, vai embora. Mas eu te pergunto sobre o Giai, Léo, da onde você acha que vem o crescimento dele? Então, Massa, é bem interessante da gente analisar, né? Porque o Palmeiras tem dois laterais direitos de perfis bastante diferentes. E acreditava-se que o Giai era esse lateral direito que se destaca mais pela parte defensiva, mas o jogo dele com bola contra o São Paulo foi muito bom, né? Eu acho que passa muito pela confiança do jogador, mas eu acho que passa também por um ajuste coletivo, assim. Quando o Kelvin chega na temporada passada, ele tem uma boa sequência ali nos primeiros jogos dele pelo Palmeiras, justamente no momento em que a gente viu o Abel usando os dois laterais mais abertos, mais projetados, chegando mais à frente com possibilidade de cruzar, que é como o Kelvin se sente mais confortável, né, vamos dizer assim. Naquele momento ele conseguiu se destacar, deu aquela assistência pro Vitor Roque no jogo contra o Flamengo no Maracanã, aquele cruzamento e tal, e nesse contexto o Giai, ele acaba sendo um pouco menos útil em termos de qualidade técnica ali, para fazer um passe, para construir e tudo mais. Só que, de lá para cá, o Kelvin, ele perdeu muita confiança, né? Então, a parte técnica, que supostamente seria o forte dele, ele não estava mais acertando e ainda estava prejudicando defensivamente, que não é a parte positiva dele. O Giai, ele entra no time num momento em que o lateral direito do Palmeiras passa a ter uma função um pouquinho diferente. Então você vê na saída de bola o lateral direito não ficando tão mais lá na frente espetado, participa um pouco mais aqui atrás, dá uma sustentação, e aí dependendo da movimentação do ponta, também varia, né? Muitas vezes o Alan vem por fora e esse lateral direito ultrapassa por dentro. A gente viu isso no jogo contra o São Paulo, o Giai fazendo isso. Em outros momentos, quando o Alan vem para dentro, o Giai ultrapassa por fora. Então uma função um pouco mais híbrida.
Fala, Palestra, só notícia boa do Palmeiras, porque o Verdão, né, como a gente sabe, é líder isolado do Campeonato Brasileiro ali com 19 pontos. Também já vencemos o Campeonato Paulista de uma forma unânime, né, de uma forma muito merecida. E agora o Nubank está querendo colocar o seu nome, a sua marca associada do Palmeiras, que o Palmeiras é um case de sucesso, como diz o empresariado, né, torcedor? Querendo mudar o nome ali do Allianz Parque, querendo comprar o naming rights do Allianz Parque, na verdade, né? O Allianz Parque não, do estádio do Palmeiras, porque o Allianz Parque é da Real Arena, é uma marca, né, que tem parceria com o Verdão. Eles pagam hoje cerca de 27 milhões de reais anuais e agora no Nubank, torcedor, acredite se quiser, viu, tá querendo pagar o dobro, cerca de 54 milhões de reais, é muito dinheiro. O Palmeiras vai se fortalecer demais aí com essa nova parceria, e sem falar que eu também gostei do nome, viu, Nubank Arena, ficou da hora aí o nome do novo estádio do Palmeiras. Tomara que eles cheguem em um acordo. O único entrave agora é com relação à multa rescisória, né, com a Real Arena. É um contrato que está muito defasado, muitos anos já, né, torcedor? E agora o Palmeiras vai ter a chance de revigorar esse contrato e colocar ele, né, no lugar que deve, que é o Palmeiras ali ganhando bastante dinheiro, e também a parceira, né, colocando o seu nome, associando ao seu nome ao lado do Palmeiras. Eu tenho certeza que todo mundo quer, porque o Palmeiras é um case de sucesso. E aí, torcedor, o que você acha aí da nova parceria do Palmeiras no naming rights do estádio Nubank Arena? Comente aí. Com relação ao campo, o Palmeiras voltou aos treinamentos hoje à tarde, depois ali de 3 dias de folga, folgas merecidas na verdade. O Abel Ferreira não voltou com o elenco, né? Não se reapresentou com o elenco, ele ainda está em Portugal, férias merecidas para o Abel. Tomara que ele possa, né, esfriar a cabeça. Tenho certeza que ele está estudando novas estratégias para o Palmeiras continuar vencendo no Campeonato Brasileiro e também nessas novas competições aí que o Palmeiras vai disputar, Copa Libertadores, Copa do Brasil e também sequência do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Então até uma próxima.